Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando o caderno de atividades, página 5, período composto por coordenação. Período composto, constituído de duas ou mais orações, um ou mais verbos ou locuções verbais. Então, mesma coisa. Período composto por coordenação só muda a nomenclatura, o nome, tá? Porque são duas orações. O que é orações? São verbos, tá? Não é a oração, Pai Nosso que estás, não é isso. Orações são verbos aqui na língua portuguesa. Ou locução verbal, verbo, uma única palavra. Locução, conjunto de palavras que têm o mesmo sentido do verbo. Período composto por coordenação, formado por orações independentes, sintaticamente. Nesse caso, as orações coordenadas não exercem função sintática em relação às outras, elas são independentes. Uma não depende da outra. Por exemplo, eu nasci no interior. Ok, eu tenho uma oração. E cresci na capital. Então aqui eu tenho duas orações, elas são independentes, uma não depende da outra. Eu nasci no interior, ponto. Cresci na capital. Ok, outra oração, por isso que ela é coordenada. Por quê? Ela é independente. Esse E é uma conjunção que liga as duas. Olha lá, oração 1, oração 2. Ontem fomos à feira e não encontramos feijão. Olha lá, mesma coisa, oração 1, oração 2, são independentes. Período composto por subordinação, formado por orações dependentes sintaticamente. Nesse período, há uma oração principal e uma subordinada, em que esta exerce função sintática, sujeito, objeto direto, em relação àquela. Por exemplo, ele disse que João e Roberta foram ao cinema. Oração principal, ele disse, tá? Ele disse o quê? Que João e Roberta foram ao cinema. Olha lá, ela é subordinada porque ela depende da primeira para fazer sentido. Olha lá, de novo, oração principal, disseram, tá? Disseram o quê? Que nós fomos aprovados. Uhul, que beleza! Então, oração subordinada também. Porque essa depende da primeira oração para ter sentido. Por isso que ela é subordinada. Atividades. Leia a carta aberta e resolva as questões propostas. Carta aberta de uma mãe ao primeiro professor do filho. Caro futuro educador do meu filho, confesso que tenho evitado você. Protelo ao máximo o momento em que ele irá deixar a segurança de casa para ir à escola conhecer tantas outras pessoas que ainda nem eu sei quem são e também dezenas de crianças cujos pais provavelmente já tiveram o mesmo sentimento meu. Não que a escola não seja segura, mas esse receio é só um cuidado, um sentimento de quem está vendo o filho crescer e começando a abrir as asinhas. Já sabe como é mãe, né? Em um determinado momento, ele está ali, ao alcance de toda a proteção que podemos oferecer, e é apenas uma criança, é apenas filho. De repente, ele também se torna aluno, amiguinho, atleta, um alguém que é educado, ensinado e sim amado também por outros adultos. Isso é maravilhoso, mas assusta um pouco no início. O que eu te peço é, principalmente, seja meu amigo, eu preciso confiar em você. Não precisa me contar tudo o que acontece, mas pelo menos o que considerar mais importante. Confie em mim também. Tenha paciência, às vezes ele vai chorar, vai dar birra, vai se recusar a dividir algo com um coleguinha. Não tem a ver com a má criação, é simplesmente por ser uma criança. Dê carinho. Agora tem, além do carro do ovo, do gás, agora tem o do vereador também, hein, gente, para atrapalhar. Vamos lá. E simplesmente por ser uma criança. Dê carinho. Chame a atenção, coloque de castigo se preciso. Em casa, ele tem limites e esperamos que na escola também receba. E por último, e não menos importante, conte comigo e por favor me ajude e me dê abertura para caminhar junto com você nessa jornada de crescimento que eu quero tanto participar. Afinal, eu ainda acredito que é a união da família com a escola que poderá determinar um bom futuro a essas crianças, que se tornarão adultos e, por sua vez, serão o mundo do futuro. O
Considerando a carta lida, é correto afirmar que... Então, gente, aqui você vai escolher apenas uma alternativa. O que é correto afirmar depois dessa leitura? Leia e verifique, confirme. A quem é destinada a carta e que situação motivou a autora a escrevê-la? Então, para quem que está sendo escrita essa carta, gente? E por que ela encaminhou essa carta? É só escrever aqui, justificando. 3. Em relação à carta, indique se as informações são verdadeiras ou falsas. Então, você vai colocar V se for verdadeiro e F se for falso. Aqui, ó, nas frases. 4. Confesso que tenho evitado você. Há um período simples ou composto? Então, período simples, um só verbo, composto mais de um verbo. E aqui? Eu tenho um período simples ou composto? Havendo um período composto, ocorre por coordenação ou subordinação? Justifique sua resposta. Então, se o período for composto, você vai dizer se é por coordenação, se ela é independente ou se ela é por subordinação, se ela depende de outra para fazer sentido. E aí você vai explicar. Tal período é tal, porque... Aí você vai explicar. 5. Chame a atenção. Temos um período simples ou composto. E por quê? Então, só nesse trechinho aqui, ó. Chame a atenção. O período aqui é simples ou é composto? E por que é simples ou por que é composto? 6. Em qual dos exemplos apresentados a seguir há um período composto e por quê? Então, aqui nós temos duas frases, ó. A primeira, a mãe enviou uma carta ao professor do filho. 2. É fundamental que a mãe envie uma carta ao professor do filho. Então, ele fala assim, qual dos exemplos apresentados a seguir há um período composto. Então, em qual deles tem mais de um verbo, em qual deles tem mais de uma locução? Então, já estou te ajudando aí na resposta, hein? Em qual das duas frases, é na primeira ou é na segunda? Vamos lá. 7. Classifique os períodos a seguir em período simples, com PS, período composto por coordenação, PCC, e período composto por subordinação, PCS. Então, vamos lá. É preciso que você tenha paciência com meu filho. É um período simples, é composto por coordenação ou é por subordinação? Aí você vai colocar a sigla aqui. Período simples, um só verbo. Composto por coordenação, e aí? Composto por subordinação, ele é um período composto, dois verbos e depende de outra para fazer sentido, esse é o PSC. Já o PCC, período composto por coordenação, dois verbos ou duas locuções, só que ele é independente. Então, é só colocar a sigla aqui. Vamos lá. O texto a seguir apresenta alguns aplicativos que ajudam a solucionar de maneira rápida problemas de português. Leiam com atenção e respondam as questões. Então, aqui eu tenho 10 aplicativos para não errar o português. Exigindo apenas um celular, apps usam a praticidade para tirar dúvida de escrita e treinar regras de português. Um pronome aqui, um verbo ali. É normal ter dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. Apesar disso, está cada vez mais fácil solucionar essas questões com os recursos digitais. Os aplicativos para celular, por exemplo, surgem com um modo prático de ter acesso à norma padrão do idioma e podem vir em formato de game, apostila ou dicionário. Confira abaixo a lista com os aplicativos. 1. VOLP, Academia Brasileira de Letras, Vocabulário, Ortografia da Língua Portuguesa, VOLP. É um velho conhecido de quem tem uma dúvida ou outra sobre a grafia das palavras, ou mesmo quanto à classe de cada expressão. 4. Jogando Gramática. O Jogando Gramática aposta no formato de quiz para a aprendizagem de gramática, com metodologia sugerida por especialistas. O game tem desafios de sinônimos, antônimos e anagramas em 3 níveis de dificuldade. 6. Soletramos. Talvez mais um jogo do que aplicativo. O Soletramos usa a internet para conectar os usuários em partida de soletrar palavras. 7. Gramática de bolso.
com aulas de vídeo, dicas rápidas e conteúdos de autores. O serviço dá conta de temas como morfologia, sintaxe, fonologia e estilística. 10. Palavras cruzadas brasileiro. Além de ser um passatempo tradicional, as palavras cruzadas são bastante úteis para expandir o vocabulário e aprender como escrever expressões pouco usadas no dia a dia. 8. De acordo com o texto lido, é comum ter dúvidas sobre regras gramaticais e, hoje em dia, é possível usar aplicativos que auxiliam a resolver essas dúvidas. Que passagem do texto confirma essa afirmação? Então é só pegar um trecho do texto que confirma e responder. Vamos lá, próxima página. 9. Ao ter problemas com algumas regras gramaticais, quais aplicativos são mais recomendados? Justifique sua resposta. Então, quais são os aplicativos que está sugerindo no texto? É só colocar aqui. 10. Antigamente era comum preencher palavras cruzadas em revistas compradas em bancas de jornais. O aplicativo Palavras Cruzadas Brasileiro imitou essas revistas com que objetivo? Então, por que eles criaram esse outro jogo como se fosse uma imitação aí, gente? Ele tá falando imitou entre aspas. Por que foi criado esse outro tipo de... como é que eu posso dizer, como jogo, como um atrativo, como algo que pode ajudar o leitor? Por que foi feito isso? 11. Leia os períodos a seguir e assinale a alternativa correta. Então, a primeira. Apps são práticos para que os usuários tirem dúvidas. Apps exigem apenas um celular. Usam a praticidade, tiram dúvidas de escrita e treinam regras de português. 3. É normal que as pessoas tenham dúvidas com a língua portuguesa de vez em quando. 4. Temos de vez em quando dúvidas com a língua portuguesa e podemos solucionar com algum app. Então, aqui nós também temos uma alternativa correta. Você vai ler A, B, C e D e vai marcar para mim qual que é a correta. Vamos lá. 12. Leia com atenção os períodos simples e transforme-os em compostos por coordenação. Então, aqui eu tenho períodos simples, eu só tenho um verbo. Você vai transformar em compostos. Então, para transformar em compostos, tem que ter mais de um verbo ou mais de uma locução. Por coordenação. Coordenação é aquela independente. Então, confira abaixo a lista com os aplicativos. O que você vai fazer? Você vai transformar essa frase num período composto por coordenação. Composto, dois verbos, e por coordenação ela é independente, ela não depende da outra, por exemplo, para fazer sentido. Ela é independente. Então, por exemplo, confira abaixo a lista com os aplicativos. O que você pode colocar aí? Confira abaixo a lista com os aplicativos e escolha o seu favorito, o seu predileto. Então, um exemplo. A mesma coisa você vai fazer aqui na B, na C e na D. Então, todos eles, o período é simples. Você vai transformar em compostos por coordenação. Ó, jogando gramática aposta no formato de quiz para aprendizagem de gramática. Olha lá, isso daqui já está praticamente completa, gente. Mesma coisa na C e mesma coisa na D. Vamos lá. 13. Classifique os períodos a seguir em períodos compostos por coordenação ou por subordinação. Então, aqui pode ser tanto por coordenação ou por subordinação. Coordenação dependente, subordinada porque ela depende da outra, para fazer sentido. Então, classifique os períodos a seguir em períodos compostos por coordenação ou subordinação. Meu filho está amadurecendo e precisa de sua orientação. Então, aqui você vai classificar, você vai dizer para mim se o período aqui, ele já está dizendo, eu classifico os períodos a seguir em compostos por coordenação ou subordinação. Então, já está dizendo que o período aqui é composto. Então, é período composto porque essa frase é por coordenação ou é por subordinação? É isso que você vai colocar aqui nas três. Então, período composto por é por coordenação,
ela depende da anterior para fazer sentido? Ou ela é... Aliás, subordinação depende, coordenação não. Coordenação, ela é independente. Então, só colocar aí nas 3. 14. Em quais dos casos a seguir o período é composto por coordenação? Justifique sua resposta. Então, aqui você vai encontrar mais de uma opção. Você pode marcar... Tem 6 frases aqui, ó, que o período é composto por coordenação. Quais são elas? E aí você vai explicar aqui embaixo. Por que elas são período composto por coordenação? Qual que é a regrinha de quando ela é por coordenação mesmo? Volta às páginas anteriores, o vídeo, para você ter certeza. Então, aqui tem 6 frases que você pode marcar que são período composto por coordenação. E aí você vai explicar o porquê que elas são período por coordenação. Vamos lá. 15. Complete os períodos a seguir com apenas uma oração, apenas uma frase, um verbo. Em seguida, identifique se são compostos por coordenação ou subordinação. Então, isso daqui, gente, quem vai completar são vocês, ela é bem pessoal. Então, por exemplo, é certo que estudaremos muito esse ano. Então, esse tipo de frase aqui, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, ela é classificada como subordinada. É um período composto por subordinação. A mesma coisa você vai fazer com as demais. Eu entrei em férias e o que você fez depois que você entrou de férias? Aí você vai me dizer se o período é composto por coordenação ou por subordinação. Ó, complete os períodos a seguir com apenas uma oração. Em seguida, classifique se são compostos por coordenação ou subordinação. Então, todas elas são compostos, ó. Então, período composto, aí você só tem que colocar se é por coordenação ou subordinação. Coordenação, ela é independente. Subordinação, ela depende da anterior para fazer sentido. Ok? Então, a mesma coisa aqui nas outras. Meu pai disse que. O que seu pai disse? E aí você vai colocar o período é composto pelo quê? Subordinação ou coordenação? Eu me esforcei, portanto, o que aconteceu com você? E essa classificação aí, o período assim é composto por coordenação ou por subordinação? Então, é só isso, gente. Tá? Continuamos na próxima videoaula. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.